Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Alexo. Nessa aula, vou introduzir o conteúdo função afim. Essa é a primeira aula que faz parte do produto pedagógico intitulado O Estudo de Função do Primeiro Grau a partir da dinâmica de trabalho na agricultura. Este trabalho foi apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade, PPGELS, UNEB, e foi elaborado sob orientação da professora doutora Gabriela Silveira. Para começar, vamos contextualizar. Rosa, moradora da zona rural, antes da pandemia, sobrevivia com o dinheiro da venda de tapioca fresca que ela vendia de porta em porta. Depois de março de 2020, devido à necessidade do isolamento social, Rosa parou de vender tapioca. Após esse período, a renda familiar de Rosa passou a ser composta pelo auxílio emergencial de R$ 600 e complementada pela venda de máscaras de tecido que ela começou a costurar e vender por R$ 4 a unidade. Diante da situação narrada, além do conteúdo de função afim, podemos discutir também sobre outros conteúdos, como, por exemplo, o isolamento social em tempos de pandemia, as mudanças na dinâmica do trabalho trazidas pela pandemia e também sobre os programas sociais de transferência de renda. Sobre essas temáticas, podemos fazer os seguintes questionamentos. Qual a importância do isolamento social na pandemia da Covid-19? Além do isolamento social, quais outros cuidados podem ser tomados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus? Podemos questionar também quais os principais impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, qual a importância do pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. O novo coronavírus é um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus identificado em dezembro de 2019 na China. Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, como febre, tosse seca ou com catarro e dificuldade para respirar. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal ou com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal, como toque, abraço ou aperto de mão, contato com objeto ou superfície contaminada, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Podemos tomar várias atitudes para evitar a propagação da Covid-19, tais como lavar as mãos com frequência, usar máscara, manter uma distância segura entre as pessoas. A pandemia da Covid-19 teve um impacto profundo no mercado de trabalho, afetando principalmente os trabalhadores com menor proteção social e baixa escolaridade, pois a maioria desses trabalhadores foram impossibilitados de trabalhar durante a pandemia. Esta é apenas a introdução da temática. As perguntas que fiz anteriormente podem ser respondidas a partir do conhecimento que você já possui, construído no decorrer do tempo, e também a partir de pesquisa em fontes confiáveis, principalmente no site da OMS e do Ministério da Saúde. As informações que são divulgadas na televisão, em rádios e nos jornais escritos e digitais também são muito importantes. Agora, vou introduzir o conteúdo de função afim com base na situação-problema narrada no início do vídeo. O primeiro exemplo diz o seguinte: se Rosa vender 220 máscaras em um mês, qual será sua renda total? Na situação narrada no início do vídeo, diz que a
Após a pandemia, Rosa passou a receber um auxílio emergencial no valor de R$ 600 e, para complementar a renda, passou a costurar máscaras de tecido e vender a R$ 4,00 a unidade. O valor de R$ 600 referente ao auxílio emergencial é um valor fixo. Já o valor R$ 4,00 referente à máscara de tecido é um valor variável, porque depende da quantidade de máscara que Rosa vender. Para encontrar a renda total de Rosa, basta somar R$ 600, que é o valor fixo referente ao auxílio emergencial, mais R$ 4,00, que é o valor de uma máscara de tecido, vezes a quantidade de máscaras de tecido que Rosa conseguir vender durante um mês. Nesse exemplo, diz 220 máscaras. Então, a gente multiplica R$ 4,00 vezes 220, que é igual a R$ 880. Agora, basta somar os valores. R$ 600 referente ao auxílio emergencial, mais R$ 880 referente a 220 máscaras vendidas. Somando R$ 600 mais 880, encontramos a renda total de Rosa, que foi de R$ 1.480 se ela vender 220 máscaras em um mês. Continuando o estudo sobre função afim, temos um segundo exemplo que diz o seguinte: qual é a função matemática que expressa a renda familiar de Rosa durante o mês de junho? Como já vimos no exemplo anterior, a renda de Rosa após março de 2020, devido à pandemia, é composta pelo auxílio emergencial no valor de R$ 600 e, para complementar a renda, Rosa passou a costurar máscara de tecido e vender a R$ 4,00 a unidade. O valor de R$ 600 trata-se de um valor fixo e o valor referente à venda das máscaras de tecido trata-se de um valor variável porque depende da quantidade de máscaras vendidas. Para calcular a renda total de Rosa, depende da quantidade de máscaras que Rosa vender durante um mês. Por exemplo, se Rosa vender 220 máscaras em um mês, para calcular a renda total dela durante este mês, basta fazer o seguinte: R$ 600 referente ao auxílio emergencial, mais R$ 4,00 referente ao valor unitário de cada máscara, vezes 220, que é a quantidade de máscaras. R$ 600 mais R$ 4,00 vezes 220 é igual a R$ 880. R$ 600 mais R$ 880 é igual a R$ 1.480. Ou seja, se Rosa vender 220 máscaras, ela terá uma renda total de R$ 1.480. Agora, se Rosa vender apenas 100 máscaras, a renda dela será R$ 600 referente ao auxílio emergencial, mais R$ 4,00 vezes 100, que é a quantidade de máscaras. Então, temos R$ 600 mais R$ 4,00 vezes 100, R$ 400. R$ 600 mais 400 é igual a R$ 1.000. Então, se Rosa vender 100 máscaras, a renda mensal dela será de R$ 1.000. Dessa forma, temos que cada X máscaras vendida tem uma renda R de X para a Rosa. Então, podemos escrever uma função matemática para representar esta situação problema. E a função matemática pode ser a seguinte: R de X, referente à renda total de Rosa, igual 4 vezes X, 4 é o valor unitário de uma máscara, vezes X é a quantidade de máscaras vendidas,
mais 600, que é o valor do auxílio emergencial, que é o valor fixo. Então, esta é uma função do primeiro grau, r de x igual a 4x mais 600. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha compreendido. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.